pergunta para cada profissional, por favor. Oi, boa noite, Felipão. Pedro Melo, do Paraná Portal. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse empate em 1-1 entre Atlético e Fortaleza, principalmente no segundo tempo. A torcida se incomodou bastante com a falta de velocidade na hora da criação das jogadas. Isso também lhe incomodou? Não, não me incomodou. Mas eu não vou ir contra o torcedor. Se eles estão descontentes, deve estar descontente com esse time que vai disputar a final da Libertadores. Eu acho que é isso que eles podem estar descontentes. Estão descontentes porque nós chegamos até a final da Libertadores. Mas eu sempre disse a vocês que todas as equipes nessa fase estão numa situação, jogam de uma forma espetacular, buscando um ponto. Um ponto nessa situação de jogo é ótimo. A equipe do Fortaleza, se não me engano, neste segundo turno, tem a terceira melhor pontuação da tabela de segundo turno. Sabe-se que é uma equipe muito boa, trabalhada, organizada. Seu treinador é excelente, sua equipe é excelente. E nós já vemos falando isso, não agora, mas falávamos quando eles estavam no final do primeiro turno, em penúltimo, último lugar. Então, nós estamos contentes com o que a equipe demonstrou hoje, porque demonstrou hoje algo que nós tivemos para chegar à final da Libertadores. Se a torcida não está contente, fazer o quê? Esteja triste. Pronto, eu estou feliz. Felipão, boa noite. Vinícius Escorcim, da Rádio Cap. Você já havia falado, depois do jogo do Juventude, que hoje seria uma outra história. Fortaleza conseguiu 6 vitórias jogando fora de casa. O aproveitamento é melhor fora de casa do que dentro de casa. Eu queria saber qual foi a avaliação que o senhor fez no intervalo do jogo e qual foi a estratégia, porque o senhor chega a 12 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético a 14 na Arena da Baixada. Boa noite. Boa noite. O que nós fizemos no intervalo, ou tentamos conversar com ele, é que nosso setor de meio, nas entrelinhas do adversário, nós não tínhamos ninguém, estávamos trabalhando a bola muito atrás das linhas de defesa e meio campo, e nós não criávamos uma situação verídica de gol ou oportunidades boas, e que nós iríamos mudar e darmos um tempo para colocarmos o Rômulo como segundo atacante em cima dos zagueiros e o Vitor Bueno pelo lado para fazer a composição defensiva ali, que quando nós perdíamos a bola, e o Kelvin, que ao passar cruza muito bem a bola, sabe fazer muito bem aquela ultrapassagem, e que nós iríamos, nos primeiros 15 minutos, fazer alguma coisa nesse dia, depois iríamos arriscar com toda a equipe. Foi o que aconteceu. Ao colocar o Rômulo junto ao Pablo, surgiu uma chance melhor para o Pablo. Ele fez o gol. Nós não tivemos... Não esqueçam que quando fala-se, o menino ali, eu não sei o nome dele, desculpe, Pedro, quando falamos em velocidade, velocidade é quando muitas vezes tu tem espaço para trabalhar a bola. O Fortaleza vencia por 1-0, jogava contra-atacando fortemente, mas fechando-se em linha de 4, um na frente da zaga, mais 4 e um jogador, e ficávamos nós jogando em 20 metros, 30 metros. Então é muito difícil ter velocidade nisso. Se nós não tivéssemos tomado o gol, quem sabe a situação seria um pouco melhor. Mas, como eu disse ao Pedro, né? Pedro, desculpe. Como eu disse ao Pedro, eu estou contente. Eu vejo a equipe contra o Juventude um pouquinho melhor. Hoje, a vontade muito melhor. E nós vamos continuar assim. E se continuarmos assim, vamos estar bem para o jogo que pretendemos jogar contra o Flamengo. Felipão, boa noite. Robson, Rádio Transamérica. Agora faltam só 4 jogos antes da final da Libertadores. Dentro disso, até quando o senhor pretende utilizar uma equipe titular nos jogos do Brasileirão? E que lições o jogo de hoje assim ensina para a decisão contra o Flamengo? Bom, ensina que nós tivemos algumas dificuldades em termos de marcação em bolas que foram jogadas longas sobre a nossa defesa. Ensina que nós temos que ter mais qualidade no toque de bola
e na finalização. Ensina-nos que no momento que tivermos a jogada bem definida pelos lados, temos que ter jogador para atacar essa bola, principalmente da grande área do adversário. Ensina-nos que se nós tivermos campo para trabalhar ou não tivermos campo para trabalhar, vamos ter que ser mais rápido na condução dessa bola, jogar mais entre linhas e uma série de coisas assim que a gente vai vendo e vai tentando melhorar para o próximo jogo. Não esqueça que já temos jogo sábado. E provável, por cartão não tenho ninguém que tenha saído, mas por cansaço, por problemas físicos e tudo mais, pode ser que 1 ou 2 eu não tenha para sábado, ou tenha que fazer uma situação nova. Quer dizer, os jogadores que estão entrando agora, nos últimos 2 jogos, já me mostraram outra coisa, eu fico feliz. Tomara que mais 2 ou 3 jogos, e eu estou colocando o que eu acho que seja aqui equipe titular agora. Não sei, pode ser que eu tenha que trocar 1 ou 2, pode ser que eu tenha que trocar alguma coisa no sistema, mas no momento que eu preciso são esses, e esses estão me dando aquele resultado que eu queria, em termos de entrega, e já venceram o Juventude, empataram hoje. O empate de hoje não é uma derrota, não, acredite. Então, vamos esperar o jogo de sábado com o Corinthians, ver como é que nos comportamos. Já estamos recebendo novamente Abner, Pedro. Já vamos ter mais oportunidades e vamos definir alguma coisa já para os próximos jogos que teremos pela frente. Mas desde já eu quero avisar alguém, porque como existe muita maldade em termos de internet, de outras coisas, eu quero dizer que os últimos 2 jogos eu vou pensar muito sobre a equipe, como colocar os jogadores, quais os jogadores, e se eu tiver que colocar. Não interessa para mim se para determinada equipe é jogo de título. Não interessa para mim se para determinada equipe a gente tem que colocar 3 ou 4 juniores. Eu vou preservar o meu time, organizar para o jogo da Libertadores. Então, fiquem bem sabendo de antemão que eu já vou fazer isso, para que depois não venham com palavrinhas que vão atingir a mim e ao clube. Felipão, boa noite. Monique, da Rede CNT. Eu lembro que no último jogo agora contra o Juventude, o senhor falou justamente que seria um jogo difícil hoje diante das qualidades do Fortaleza. Dentro desse contexto do que foi o jogo, o que o senhor entende que foi a maior dificuldade que o Atlético encontrou e que acabou resultando aí nesse 1-1? O que eu acho que foi a maior dificuldade foi a qualidade do Fortaleza. Eles são bons. Eles têm um sentido de equipe muito bom, eles têm uma organização defensiva, ofensiva muito boa, eles têm muito bons jogadores, eles têm no seu grupo de trabalho jogadores que jogariam em qualquer equipe. E eles jogam bem, a gente sabe disso, eles sabem disso, nós sabemos. Então, é uma equipe que nós enfrentamos dificuldades pela qualidade deles também. Eles enfrentaram dificuldade hoje também pela determinação, vontade de chegarmos lá um empate, uma vitória, e por tudo aquilo que é uma equipe como Fortaleza e como o Atlético Paranaense. Felipão, boa noite. João Guilherme, da Rádio Banda B. Até dentro dessa pergunta, me lembro que na semana passada você falou algumas situações da evolução do time, que você queria uma equipe mais vertical, e o Fortaleza, convenhamos que depois o Atlético conseguiu a vaga para a final da Libertadores, foi a equipe mais difícil de se enfrentar. Também concordo. Dentro desse contexto, você acha que hoje é um ponto que você mais comemora ou mais lamenta por tudo que você foi trabalhando? Não, comemoro. Comemoro porque nós devemos respeitar os adversários todos. Tem alguns que têm melhor qualidade do que outros. E quando a gente muitas vezes empata com equipes que a gente é razoavelmente ou minimamente superior àquela equipe, a gente lamenta pelo empate e tudo mais. Mas hoje eu não tenho que lamentar. Eu sim acho que tem que valorizar esses jogadores de hoje. Se a torcida não gostou, fazer o quê? Espera-se que outro jogo gostem. Mas eles se dedicaram e fizeram o possível para conseguir o empate.
essa equipe do Ceará, do Fortaleza, desculpe, é muito boa. Vocês estão vendo uma equipe de dois anos que tem qualidade, e nós sabemos que com essa qualidade nós não conseguimos superá-los, nem lá, nem aqui. Eles lá também não nos venceram, nem nós aqui. Então a gente sabe, como eu disse, eu não quero ser o chato que está falando para todo mundo, para a torcida do Atlético. A gente não é a seleção do mundo. Nós temos as nossas limitações. E dentro dessas limitações, nós chegamos à final da Libertadores. Será que a torcida entende isso? Se não quiser entender, fazer o quê? Seja assim mesmo. Felipão, boa noite. Thiago Ribeiro, do Globo Esporte. Felipão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Pablo, porque o Pablo, antes do senhor chegar lá em maio, vivia um momento um pouco conturbado,